Muito boa noite, boa noite. Nós vamos fazer uma live aqui. Eu fiz uma live, o verdadeiro sentido do Natal, mostrando sobre o Natal, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, João 1,14, que o Natal vai além das tradições. E o Natal, ao longo do tempo, ele foi envolvido por costumes culturais, símbolos comerciais e festividades sociais, embora não sejam em si condenáveis, eles não definem o verdadeiro sentido do Natal. Biblicamente, o Natal não é sobre o consumo, mas sobre a encarnação, não é sobre presentes, mas é sobre a presença do Cristo verdadeiro nos corações. E o Natal tem como manifestação na realidade o grande amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu expliquei sobre o verdadeiro Natal, a data histórica, né? E agora eu vou falar sobre quando o Natal perde o significado. Uma reflexão teológica, Nelson Alves de Andrade, doutor em teologia. Mateus capítulo 15, versículo 8, diz o seguinte: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está muito longe de mim. Então nós vemos que na realidade muitas pessoas adoram a Deus de qualquer forma, adoram a Deus de qualquer maneira, e esta live vai mostrar como, na realidade, quando o Natal perde o significado. Nelson Alves de Andrade, doutor em teologia. E é muito interessante esta live, eu pediria que você compartilhasse com outras pessoas, para que outras pessoas também possam ser alcançadas. Então fiz aqui um apanhado, fiz uma pesquisa aqui com várias referências bibliográficas, várias referências consultadas. O Natal perde o significado quando Cristo deixa de ser o centro. Porque nós iremos ver aqui que muitas vezes as pessoas festejam o Natal, e eu até na live anterior mostrei como vários países, vários continentes, eles festejam o Natal, mas o Natal, ele nasce da encarnação do Filho de Deus. Quando Cristo é substituído por símbolos, por tradições ou personagens secundários, o sentido espiritual se vazia. Eu não estou dizendo aqui que não podemos usar os símbolos do Natal, de maneira alguma. Mas o Natal sem Cristo vira apenas um evento cultural, um evento histórico, uma tradição. Celebração sem encarnação vira um ritual vazio. E o que nós precisamos é a presença do Cristo redivivo, do Cristo ressuscitado, do Cristo humilde que nasceu em uma manjedoura e hoje ele está em nossos corações, no meu coração, no teu coração. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. João capítulo 1, versículo 11. O Natal perde o significado quando vira apenas consumo. É claro que na época de Natal as pessoas trocam presentes, as pessoas adornam as suas casas, adornam a cidade, isso é muito bom, jamais eu poderei ser contra isso. É um clima muito bonito, muito lindo, eu acho lindo essa época de Natal, essa ornamentação que existe. Mas não adianta ter apenas isso, precisamos muito mais e muito mais além. Então a lógica do mercado transformou o Natal em uma época de compras excessivas. O Natal perde o significado quando vira apenas, somente o consumo. Compras excessivas, endividamento, é um momento também em que as pessoas contraem muitas dívidas, ansiedade e comparação.
Devemos celebrar o Natal com o espírito natalino de um Deus conosco, de um Deus que está conosco em todos os momentos, em todos os parâmetros da nossa vida. Se não pudermos comprar roupas, se não pudermos comprar o calçado, se não pudermos comprar a ceia de Natal, de igual forma, vamos celebrar, vamos agradecer a Deus, porque as coisas estão difíceis para todos. Este ano, por exemplo, sempre eu viajo, eu não vou poder viajar, mas nem por isso eu estou triste, porque eu tenho Cristo na minha vida, no meu coração. A presença de Deus é o mais importante do que tudo isso. Isso é bom? Claro que sim. Presentes, roupas, viagens, tranquilo, maravilhoso, quem pode, não é? O que era doação divina tornou-se a exigência humana. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Lucas capítulo 12, versículo 15. Quando o Natal perde o seu brilho, perde o seu significado, quando a tradição substitui a fé. Tradições são importantes, mas perigosas quando são repetidas sem reflexões. Sabemos que temos os costumes, cada país tem seu costume, tem a sua cultura, tem a sua tradição, eu sou professor, eu ensino muito sobre isso, que é necessário nós realmente conservarmos a tradição, mas quando essas coisas são repetidas sem uma reflexão no amor de Deus, sem uma reflexão do amor ao próximo, sem essa ação de humanização para com o próximo, o Natal vai perdendo o seu significado. Mantém a forma, mas perdem o conteúdo espiritual. E nós necessitamos realmente de entender que o Natal é a presença do Cristo, não mais em uma manjedoura, mas no meu coração, no teu coração, na tua vida, na tua igreja, na tua família. Tradição sem verdade gera ilusão espiritual. Quando o Natal ignora os pobres e os que sofrem, nós vamos observar que Cristo nasceu em uma manjedoura entre os humildes. O Natal perde o significado quando exclui os necessitados. Nós precisamos, nesse momento, de nos organizarmos e também ajudar aquelas pessoas que, de repente, não podem comprar nem sequer um frango para comer. Então, qual seria o papel da igreja? Qual deve ser o papel da igreja? Fazer uma força-tarefa e ajudar essas pessoas. O Natal perde o seu significado quando ignora a dor alheia, quando ignora a dor do próximo, fecha os olhos para a injustiça. O Espírito do Senhor está sobre mim para evangelizar os pobres. Lucas capítulo 4, versículo 18. Então vejam bem, o Espírito de Deus estando sobre a nossa vida, nós vamos entender como cada pessoa, na realidade, ela queria ter a sua cestinha de Natal, né? a sua comidinha de Natal. E isso é necessário que haja uma mobilização para que o Natal seja um Natal diferente. Quando a festa é externa, mas um vazio interno. Não adianta cantar, dançar, pular, comer, beber. Mas quando tudo aquilo passar, volta à sua vida anterior. E o verdadeiro Natal é a presença de Cristo em nossas vidas. Natal, para o cristão, é todo dia, não é? Luzes, ceias e músicas não substituem arrependimento, não substituem reconciliação, não substituem comunhão verdadeira. O que é que nós precisamos cada dia? Nos arrependermos, mudar a nossa vida, passarmos pelo processo que é chamado de regeneração, que é o novo nascimento. Ter uma reconciliação. É um momento em que as famílias devem se reunir e realmente haver uma confraternização, haver uma confissão, pedir perdão, perdoar, tirar as mágoas, esquecer as feridas e abraçar o teu amigo, abraçar o teu irmão, abraçar o teu próximo. Ter na realidade uma verdadeira comunhão. Essa verdadeira comunhão
envolve não apenas comida, mas envolve um coração arrependido, um coração sincero diante da presença do Senhor. O Natal se torna apenas estético quando não alcança o coração. E nós precisamos alcançar o coração das pessoas. Quando nós alcançamos o coração das pessoas, então nós estamos celebrando um verdadeiro Natal. Examinai a vós mesmos, segundo aos Coríntios, capítulo 13 e o versículo 15. Quando o Natal não transforma atitudes, o verdadeiro Natal produz humildade, produz misericórdia, produz perdão, produz serviço, produz ação. Se não há mudança de vida, não há apenas uma celebração simbólica. Eu devo lembrar-me de Cristo não apenas no dia do Natal, mas lembrar-me todos os dias, adorá-lo em espírito e em verdade. Porque os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Eis que faço nova todas as coisas. Apocalipse capítulo 21, versículo 5. O Natal perde o seu significado quando esquecemos por que ele nasceu. Jesus não nasceu para manter sistemas religiosos, porque ele não veio fundar uma nova religião. Ele veio trazer paz à humanidade. Ele veio trazer esperança para a humanidade. Ele veio trazer renovação, cura, libertação. Jesus não nasceu para reforçar o poder. Jesus não nasceu para agradar expectativas humanas, mas ele nasceu para que houvesse uma transformação, para que houvesse uma mudança na minha vida e na tua vida. Ele nasceu para salvar. Mateus capítulo 1, versículo 21. Ele é o Salvador do mundo. Natal sem cruz torna-se apenas emoção. Natal com cruz torna-se redenção. Ele veio para nos redimir, para nos libertar, para nos perdoar. O Natal perde o significado quando Cristo é marginalizado, quando ele é colocado de um lado, quando o consumo domina a situação, quando a fé vira tradição vazia, quando o amor prático é esquecido e nós necessitamos da prática do amor para com as pessoas. Não há transformação interior. Eu preciso, na realidade, viver um momento natalino em que haja uma transformação na minha vida. O Natal não perde o significado por causa do calendário, mas por causa do coração humano, por causa da rebeldia humana. O Natal só faz sentido quando Cristo nasce novamente em nossos corações. Papai Noel é mais falado no Natal do que o próprio Cristo. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Romanos capítulo 1, versículo 25. A substituição do centro do Natal. O Natal nasceu da encarnação de Cristo, mas ao longo do tempo houve uma intervenção simbólica. O Salvador foi colocado à margem e um personagem cultural passou a ser o centro. Quando um símbolo se torna maior que a realidade que deveria apontar, ocorre uma idolatria simbólica. Papai Noel, de figura histórica, o ícone comercial. Não estou aqui sendo contra o Papai Noel, jamais. Até eu já saí de Papai Noel na escola. E tenho várias fotos aqui, ou várias montagens que fiz com o Papai Noel. Mas a imagem moderna do Papai Noel não é bíblica. Foi moldada pela cultura e pelo mercado. É claro que Papai Noel não está na Bíblia, né? Mas nem por isso nós vamos aqui estar falando contra a situação. Mas tornou-se um instrumento de consumo e fantasia. Então, quando você coloca isso em primeiro lugar, na realidade, o Natal perde o significado. Enquanto Cristo nos chama ao arrependimento, Papai Noel condiciona a recompensa ao bom comportamento, que é uma teologia meritória disfarçada. O risco espiritual da infantilização da fé. Cristo convida à maturidade espiritual, ao crescimento espiritual. Efésios capítulo 4, versículo 13. Quando o Natal é reduzido à fantasia, perde-se a profundidade da encarnação. Substitui-se o evangelho simplesmente pela emoção.
e torna-se uma fé superficial. Quando eu era menino, falava como menino. 1 Coríntios 13 e 11. O silêncio sobre Cristo e o barulho do mercado. Cristo fala de cruz, renúncia e serviço. O mercado fala de conforto, consumo e prazer imediato. Nós sabemos que nessa época há muito consumismo, há muita promoção, há muito prazer imediato e poucas pessoas vão à igreja, né? Poucas pessoas, na realidade, elas não estão interessadas em celebrar um Natal cristocêntrico, mas um Natal em que elas buscam simplesmente o prazer para elas. Isso muitas pessoas fazem assim. O problema não é a figura cultural em si, mas o silenciamento da mensagem da cruz. Não estou aqui sendo contra, repito aqui, que eu não estou sendo contra, porque eu gosto realmente dessa época, gosto desse Papai Noel, dessas luzes, mas não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Atos 4 e 20. Nós precisamos realmente celebrar o próprio Cristo. O Natal que a Bíblia apresenta, não há um Papai Noel em Belém, mas há um Cristo na manjedoura. Há uma manjedoura. Não há promessa de bens, mas há uma promessa de salvação. Hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo. Lucas capítulo 2, versículo 11. Então nós temos um chamado à restauração do sentido do Natal. Restaurar o Natal não é abolir os símbolos culturais. Jamais. Não podemos aqui abolir os símbolos históricos ou culturais. Muito pelo contrário, celebrar sim. Mas recolocar Cristo no centro. Ensinar as crianças realmente a verdade. Viver o Natal como encarnação, com serviço, com ajuda, com misericórdia, com ação, com serviço e com amor. Cristo não compete com o Papai Noel. Ele foi substituído, né? Ele foi substituído por Papai Noel. Na realidade, substituiu o próprio Cristo na vida de muitas pessoas, né? E concluindo aqui, quando o Papai Noel é mais lembrado que Jesus, o Natal deixa de ser cristão e se torna apenas cultural. E não deve ser simplesmente simbólico, simplesmente histórico, simplesmente cultural, mas deve ser algo cristocêntrico. Ou Cristo é o centro do Natal, ou o Natal perde o seu brilho. E aqui, queridos, o que é que nós podemos fazer? Nos voltar ao verdadeiro Deus, nos voltar ao verdadeiro sentido do Natal. E aqui eu tenho uma página final com referências comentadas, e essa página aqui apresenta comentários explicativos sobre as principais obras utilizadas nesse estudo, o verdadeiro sentido do Natal, especialmente no que diz respeito à centralidade de Cristo, à encarnação, a data aproximada do nascimento de Jesus, que eu falei numa live anterior, e a perda do significado cristão do Natal diante da cultura e do consumismo. Aí eu tenho aqui a Bíblia Sagrada, né? Tradução de João Ferreira de Almeida, que é uma obra fundamental e normativa para todo estudo. Nós vemos aí as narrativas de Mateus capítulo 1 ao 2, de Lucas capítulo 1 ao 2, que constituem a base bíblica para a compreensão do nascimento de Cristo, da encarnação e do verdadeiro sentido do Natal, bem como textos cristológicos do Evangelho de João e das cartas apostólicas. Tenho também de Vida em Comunhão, Dietrich Bonhoeffer, que é utilizada para fundamentar a dimensão comunitária e ética do Natal cristão, ressaltando que a encarnação de Cristo exige uma fé vivida, concreta e comprometida com o próximo e não apenas com a celebração simbólica. Tenho também aqui o nascimento do Messias, comentários sobre as narrativas da infância em Mateus e Lucas, de Raimundo Braun, que é uma referência central para a análise exegética e histórica do nascimento de Jesus. E a obra contribui especialmente
para discussão sobre a data aproximada do nascimento de Cristo, o contexto judaico e romano e o significado teológico das narrativas da infância. Tenho também o Deus que está lá, de D.A. Carlson. É uma obra empregada para sustentar a centralidade da revelação de Deus em Cristo, mostrando que o Natal é, acima de tudo, a manifestação histórica do Deus que se revela e se faz presente na história humana. Também eu tenho o Sagrado e o Profano, de Mircea Eliade, que é utilizada como apoio teórico para compreender a secularização dos símbolos religiosos e a perda do sentido sagrado do Natal, quando ele é reduzido a um evento meramente cultural e comercial. Tenho também História do Cristianismo, volume 1, Justo Gonçalves, que contribui para o entendimento histórico da formação das tradições natalinas na Igreja e da adoção de 25 de dezembro como data litúrgica, destacando a distinção entre tradição e fundamento bíblico. Também eu tenho Cristianismo sem Cristo, de Michel Horton, que é uma obra essencial para a crítica teológica e a substituição de Cristo por símbolos, práticas ou diversos culturais, ou discursos culturais. Fundamenta-se em uma reflexão sobre como o Natal pode perder o seu significado quando Cristo deixa de ser o centro. Também tem o Comentário Bíblico Cultural do Novo Testamento, de Graham Cannon, que apoia a leitura contextual das narrativas bíblicas do nascimento de Cristo, esclarecendo costumes judaicos, pratos e sociais e elementos culturais que ajudam a compreender o relato dos pastores, da manjedoura e da humildade do nascimento de Cristo. Deuses Falsos, de Timothy Keller, utilizada para fundamentar a crítica do consumismo e a idolatria moderna, aplicando o conceito de ídolos contemporâneos, análise do Natal, né, os símbolos do Natal, e como são esvaziados no seu conteúdo espiritual. E, finalmente, eu tenho Surpreendido pela Esperança, de N.T. Wright, que contribui para a compreensão do Natal como início da grande narrativa da redenção, enfatizando que a encarnação aponta para a cruz, a ressurreição e a restauração da esperança cristã. E aqui, como consideração final, as obras aqui comentadas, que eu expliquei aqui agora, fornecem justamente uma base bíblica, histórica, cultural, teológica, para afirmar que o Natal só mantém o seu verdadeiro significado quando Cristo permanece como o centro. Quando símbolos culturais ou tradições substituem a encarnação do Filho de Deus, o Natal se esvazia de sua essência redentora. Autor do estudo, Nelson Alves de Andrade, doutor em teologia. Eu farei essas referências comentadas, mas eu tenho aqui várias referências em que me baseei essa pesquisa, né? Esse artigo aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido e que vocês celebrem um verdadeiro Natal. Além do costume, além da tradição, além da ceia do Natal ou troca de presentes, mas que lembrem-se de centralizar Cristo, né? Porque Natal apenas para consumo, apenas para presentes, apenas para viagem, na realidade ele perde o seu significado. Eu espero ter explicado bem aqui e que vocês tenham compreendido. Um grande abraço e um grande beijo para todos vocês.